Queridos irmãos, queridas irmãs, que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Nós vamos dar sequência na leitura do Evangelho, no capítulo 6, Consolador Prometido. Nós havíamos parado, então agora nós vamos dar sequência. O Espiritismo mostra a causa dos sofrimentos nas existências anteriores e na destinação da Terra, onde o homem espia o seu passado, mostra o objetivo dos sofrimentos. Porque é natural que só o Espiritismo mesmo, para nos mostrar a causa do sofrimento nas existências anteriores e na destinação da Terra. Porque tudo tem um porquê. Como eu já disse nos vídeos anteriores, nada acontece por um acaso. Só que, à luz da doutrina dos espíritos, que remonta às causas, nós conseguimos entender o porquê das desigualdades, como eu já disse, o porquê que muitas coisas nos acontecem. Coisas essas que às vezes, por falta de conhecimento das leis de Deus, chegamos ao ponto de culpar Deus por aquilo que nos acontece, sendo que Deus é incondicional. Deus não interfere em nada, a não ser a nossa própria consciência dos atos os quais nós, em vidas passadas, cometemos. É natural que aquelas pessoas que não passam por dificuldade nenhuma na existência atual, denota que foram indivíduos que souberam serem equilibradas, foram pessoas prudentes, foram pessoas assim que conseguiram superar as dificuldades. Nós sabemos que não é fácil, mas sabemos também que não é difícil, porque depende exclusivamente de nós e de mais ninguém. Então, o Espiritismo, além de remontar as causas, ele nos mostra o porquê que nós, hoje, na atual existência, enfrentamos diversos tipos de intempéries, diversos tipos de conflitos que outras religiões, outras ciências
não teriam capacidade, condições suficientes de orientar o adepto. Por quê? Porque muitos associam a situação atual das pessoas a várias questões, menos a prova e expiação. E nós sabemos que por residirmos no mundo de provas e expiações, é natural que passemos por todas essas intempéries, apontando-os como crises salutares que produzem a cura e como meio de depuração que garante a felicidade nas existências futuras. Então é óbvio que se nós, através da paciência, da resignação, da humildade, tivermos assim um pouquinho mais de paciência, havemos de desfrutar de uma certa felicidade nas existências futuras. Porque é como a pessoa que faz uma dívida. Ele só se sente livre depois que ele quita aquele débito. Enquanto não, aquilo fica atormentando-lhe a sua cabeça. Mas depois que ele quita, obviamente, ele se sente em paz. O homem compreende que mereceu sofrer e acha justo o sofrimento. Todo aquele que consegue assimilar aquilo que Jesus nos disse: ajuda-te que o céu te ajudará. Bate a porta que ela vos abrirá. Todos esses que, à luz da doutrina espírita, conseguem com resignação, com paciência, com amor, ele chega a um estado onde ele percebe que a dor, o sofrimento, os conflitos, as intempéries, é uma bênção que Deus enviou a ele. Porque nós sabemos que no Evangelho segundo o Espiritismo, assim está escrito, que a dor, a enfermidade, é uma bênção que Deus envia aos teus eleitos. Então chega um momento em que todos nós passamos a enxergar de ângulos diferentes, passamos a ter uma nova visão com relação à situação que nós enfrentamos. Diferente daquele que não tem conhecimento. Porque aquele que não tem conhecimento, ele apedreja os seus pais, ele apedreja a tua família, ele apedreja os teus parentes, ele apedreja até Deus,
Se ele puder, ele apedreja até Deus. Mas depois, com o tempo, de acordo com o conhecimento das leis de Deus, à luz da doutrina dos Espíritos, ele vê que tudo serviu-se de apoio ao processo evolutivo em que ele se encontra. Sabe que este lhe auxilia o adiantamento e o aceita, sem murmurar. Como o obreiro aceita o trabalho que lhe assegurará o salário. O Espiritismo lhe dá fé inabalável no futuro, e a dúvida pungente não mais se lhe apossa da alma, dando-lhe a ver do alto as coisas. A importância das vicissitudes terrenas some. Então, a importância se no vasto e esplêndido horizonte que ele o faz descortinar, e a perspectiva da felicidade que espera lhe dá a paciência, a resignação, a coragem de ir até ao termo do caminho. A humanidade, principalmente nos dias atuais, virtudes as quais a paciência, a resignação, a aceitação e a humildade têm lhe faltado. Por que tem lhe faltado? Porque a humanidade ela tem se perdido buscando outros meios de satisfação. Meios esses que quase sempre a leva para o buraco sem que ela perceba. Outros até percebem, mas outros não percebem. Então, por exemplo, hoje em dia, o celular, por exemplo, ele é uma ferramenta de trabalho. E muitas pessoas o usa ou a usa para o mal. Para traições, para vingar, para arrumar intriga, marcar encontros, joguinhos. Nós vemos tantos jovens aí viciados em jogos que você conversa com eles, eles nem te dão atenção. Outras pessoas estão perdidos nas bebidas, na sexolatria, no cigarro e outras coisas mais. Então, aqueles que optam pela reforma íntima, pela transformação moral, ele vai procurando gradativamente a reforma. Ele vai procurando aquilo que é melhor para ele. Ele passa a se preocupar um pouco mais com ele. Ele passa a se preocupar um pouco mais com a vida dele do que com a vida dos outros. Porque nós temos que entender que por mais que nós fazemos parte de uma família só universal, onde todos nós nos encontramos em processo de evolução, cada qual num grau evolutivo, mas depende exclusivamente do individual nosso, hoje sermos melhor que ontem, amanhã melhor que hoje.
Não depende da coletividade, e sim do individual. A coletividade, ela não consegue entender o que o individual está necessitando. Só o individual é que consegue entender o que ele está necessitando, o que ele está precisando. E o Espiritismo, na forma do Consolador prometido por nosso Senhor Jesus Cristo há 2000 anos atrás, que retornou o Cristo a 18 de abril de 1857, nos traz todas essas informações. Tanto é que depois que nós terminarmos essa leitura, esse tema, nós vamos continuar Instruções dos Espíritos com o tema Advento do Espírito de Verdade. É uma maravilha, é um excelente tema para que possamos raciocinar, aprender. Nós temos que procurar entender, queridos irmãos, que mais cedo ou mais tarde havemos de alcançar o topo do Everest. Se não for nesta existência, vai ser na próxima. Se não for na próxima, vai ser nas próximas. Porque cada um acorda num horário diferente. Uns mais cedo, outros mais tarde. Mas todos nós temos aquele momento do despertar. E quando nós despertamos, quando nós acordamos, nós percebemos que tudo aquilo que nós fizemos, tudo aquilo que nós enfrentamos, tudo aquilo que nós cometemos, não passou-se de um processo de imperfeição, que de alguma forma serviu para a nossa evolução, mas que retardou a nossa evolução um pouco, retardou. Deus e Jesus não precisam de nós. Nós é que precisamos deles. Por isso nós devemos abraçar essa ciência com fé, com amor, porque nós é que necessitamos da providência divina, independente de como estejamos. Assim o Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador prometido. Conhecimento das coisas, olha, é importante. Jesus nos diz: conhecereis a verdade, que a verdade vos libertará. Fazendo que o homem saiba de onde vem, para onde vai e por que está na terra. Atrai para os verdadeiros princípios da lei de Deus e consola pela fé e pela esperança. Então, a doutrina, o Espiritismo, aliás, ele nos mostra, né? Ele nos ensina de onde viemos, para onde iremos, né? E o que nós aqui na Terra nos encontramos fazendo. E ainda
atrai para os verdadeiros princípios da lei de Deus e consola pela fé e pela esperança. O verdadeiro espírita, ele é detentor de uma fé e de uma esperança, de uma felicidade diferente do resto da humanidade. Porque para a humanidade, felicidade é ter as coisas externamente. Carros, casa, dinheiro, emprego, namorada, namorado, marido, marida. Não. Tudo bem, a gente respeita. Mas para o verdadeiro espírita, sabe? A maior felicidade, a maior riqueza do verdadeiro espírita é o conhecimento das leis divinas, sem os quais ele nunca consegue galgar os degraus simbólicos da escada de Jacó. E a fé do verdadeiro espírita também, ela é diferente. O verdadeiro espírita, ele não acredita no que as pessoas acreditam, não pelo fato de ignorar, mas sim porque ele busca, dentro de todo aquele processo, encarar de frente a razão do processo natural que envolve todo o processo evolutivo. Enquanto muitas pessoas, para ele, fé é se apegar a um cristal, a uma pedrinha, né? A um incenso, é se apegar a uma mandingazinha. E para o espírita, não. Então, o espírita, ele tem fé e acredita no futuro. Por quê? Porque ele tem conhecimento da imortalidade da alma, da pluralidade das existências. Nós aqui já vivemos, já estivemos milhões de vezes, e milhões de vezes retornaremos ao corpo físico através das reencarnações. Isso é lei. Isso é lei irrevogável. Isso é lei que não tem como as pessoas dizerem assim, eu não acredito e pronto. Você pode até dizer, mas vai acontecer com você naturalmente um dia. E quando você deixar o corpo físico e que chegar o momento de você reencarnar, eu quero ver o que você vai dizer para os mentores espirituais. Eu não vou reencarnar porque eu não acredito na reencarnação. E vendo você lá no corpo físico, o teu papai e a tua mamãe, os teus filhos, você não vai pedir para reencarnar, não. Você vai implorar para retornar ao corpo físico o mais rápido possível. Então, nós terminamos essa página, essa mensagem, assim de uma forma mais leve, até porque só Deus, eu rogo aos nossos irmãos, às nossas irmãs, as orações de todos, porque só a providência divina sabe o que eu estou passando.
Então por isso que parece que eu estou desanimado, né? Não estou não. São conflitos íntimos, são os problemas que eu enfrento, que eu estou passando, mas que nem mesmo assim me desanima ao ponto de dizer assim, eu não vou divulgar mais esse trabalho. Eu não vou levar mais à humanidade, às pessoas, uma palavra de consolo e de esperança. Eu não posso ser egoísta em pensar só em mim e esquecer de você que está aí do outro lado da tela. Por isso, para que esse trabalho continue, eu rogo a você que, por misericórdia divina, rogue a providência divina por mim, para que eu continue tendo forças, para que possamos constantemente estarmos desfrutando desse banquete espiritual. Que Deus e Jesus nos ampare e nos ilumine hoje e sempre. Até o próximo.